Que bom que você está conosco aqui na TV CRC Paraná, prestigiando mais essa realização inovadora do seu Conselho Regional de Contabilidade. A TV CRC Paraná tem sido o principal canal de informação do CRC com os profissionais contábeis do nosso estado. Temos uma programação altamente técnica e informativa, onde se privilegia, acima de tudo, a qualidade e a excelência na educação profissional continuada do contabilista. E nesse verdadeiro cardápio do saber, nós trazemos agora o projeto Transformando. Numa iniciativa da Comissão de Transformação Digital do Profissional Contábil Paranaense, do CRC Paraná, o projeto Transformando vai colocar você frente a frente com o que há de mais moderno em se tratando de tecnologia e cultura digital voltada ao meio contábil. O momento é de profundas e intensas modificações em mercados e profissões, com o avanço acelerado da tecnologia. Essa revolução tecnológica é uma realidade no âmbito da profissão contábil, cuja necessidade de compreensão desse fenômeno pelos profissionais e sua adequação é premente e extremamente necessária. E é para facilitar essa compreensão e adequação que o projeto Transformando foi concebido e disponibilizado a vocês, profissionais da contabilidade, pelo CRC Paraná. A partir de agora, você terá periodicamente episódios do Transformando. Acompanhe, com vocês, o coordenador da Comissão de Inovação e Transformação Digital do CRC Paraná, contador Ronaldo Dias Oliveira. Neste episódio, a Comissão de Inovação e Transformação Digital do CRC Paraná discute o impressionante case da Estônia, o primeiro país totalmente digitalizado e a primeira sociedade digital com suporte do governo de um país. Uma verdadeira e empolgante viagem ao futuro, que antecipa o que está por vir também aqui no Brasil. Como convidado, o internacionalista brasileiro Rafael Fassoni, do Estônia Hub, em Tallinn, na Estônia. Então vamos começar agora com os personagens do programa de hoje. E aí, pessoal, estamos aqui com Rafael Fassoni, né? Ele é internacionalista e há alguns anos realiza um trabalho de aproximação do Brasil com a Estônia. Ele mora em Tallinn e é um dos brasileiros que mais conhecem sobre a interessante e impressionante sociedade digital da Estônia. Seja bem-vindo ao Transformando, Rafael. A Estônia é um país digitalizado, né? Mas eles costumam dizer que são mais do que isso. São uma sociedade digital. O que é uma sociedade digital e o que isso importa para a transformação digital para os negócios? Olá, Ronaldo. Olá, pessoal que nos assiste. Um prazer, uma honra estar falando com vocês hoje. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, na prática, uma sociedade digital é aquela que transfere os benefícios da tecnologia para o dia a dia das pessoas e que envolve, né, não só o setor público ou privado, mas a nação como um todo, né? Você tem, então, um terceiro setor, academia e, principalmente, o indivíduo, o cidadão, se beneficiando disso. Como exemplo disso, na Estônia hoje você tem 99% dos serviços públicos, né, que foram digitalizados. Então, na prática também você só precisa comparecer a um local físico, a uma repartição pública física para casamentos e divórcios. Todo o resto da vida de um cidadão, de um empreendedor, de um contador, ele consegue realizar online. Então, isso facilita bastante, né, da agilidade para que ele foque essencialmente na atividade fim, né, geração de valor, atender clientes, né, crescer o seu negócio. E, Rafael, qual que, dentro dessa possibilidade, né, de sociedade digital, qual que é o papel de um contador, de um profissional liberal, né? O que muda para um profissional liberal? Essa pergunta é interessante, porque a gente olha aí alguns contrastes entre Brasil e Estônia, né? Por exemplo, onde nós começamos a empresa, etc., no Brasil, e agora com a expansão para a Estônia e atuando aqui. Saiu uma pesquisa na Estônia recentemente que diz o seguinte, eles fizeram 3 perguntas, né? O papel do contador, alguém que lida com o operacional,
alguém que trabalha com a parte, né, de conselhos, parte estratégica, né, com seus clientes, e alguém que, de fato, às vezes até tem uma sociedade, alguma coisa no sentido. E a resposta foi que 75%, né, das pessoas entrevistadas, dos gestores, né, que é um cliente dos contadores, 75% disseram que os seus contadores atuam de forma estratégica, né, nesse serviço. Então, o contador ele vai além, né? 75% deles não fazem meramente as obrigações acessórias ali, etc., mas eles sim conseguem também entender do negócio do seu cliente e trabalhar ali alguns aconselhamentos, né, estratégia, planejamento. Então, eu acho que isso é benéfico para ambos os lados. Então, esse negócio de que aqui o Brasil muito se pensa, né? Quando você tem uma alta tecnologia, uma alta digitalização do serviço, o contador fica com medo de perder o posto, né? E aí na Estônia, pelo que a gente vê, parece que não é isso bem que acontece, né? Tem menos contadores ou mais contadores aí do que no Brasil? Proporcionalmente tem mais contadores, inclusive, né? A gente já teve também alguns encontros aqui com o pessoal da Estônia, etc., e eles mostram esse gráfico, é claro, né? Aqui, proporcionalmente, tem mais contadores e tem um outro dado também, né, que eu gostaria de compartilhar, que é basicamente uma afirmação que diz o seguinte: a competência dos contadores é suficiente para dar conselho aos gestores, né? E aí, 48% dos gestores responderam que com muita frequência. Então, a tecnologia ela é boa não só para o cliente do contador, né, para o gestor em si, mas também para o próprio contador, porque aí livra tempo dele se especializar, entender de negócio, né, passar mais tempo com o cliente e aí conseguir, sim, continuar sendo cada vez mais essencial. E, Rafael, diga um pouquinho mais, conte um pouco mais sobre essa história recente da Estônia, né, e a sociedade digital, porque a Estônia não foi sempre um país tecnológico, né? Pois é, a história recente da Estônia dá para fazer um recorte aí a partir de 1991, que é quando a Estônia readquire a independência, né, a partir da União Soviética, e começa um movimento ali de olhar para o norte da Europa, Escandinávia, e para o ocidente da Europa, e ver que ela precisa fazer uma série de reformas, né, para conseguir correr atrás do tempo de desenvolvimento mesmo, que não aconteceu. E aí ela trabalha primeiro um processo grande de mobilização da sociedade civil, né, engajando ali as lideranças, etc., e aí formação de uma nova classe política, isso vem com a promulgação de uma nova Constituição e a criação de todo um arcabouço jurídico, não aos moldes tradicionais, porque senão ela ia levar muito tempo. Então ela quase que dá um salto do passado para o futuro, e quando ela está organizando esse arcabouço jurídico, ela já prevê o uso de tecnologias, né, na época ainda de informática, 94, 95. E essa é a base, de fato, do governo digital da Estônia. Você ter primeiro um governo desburocratizado, né, uma estrutura administrativa desburocratizada, para aí sim depois você injetar tecnologia nisso. Então, uma parte de revisão, simplificação dos processos, né, quase que virar de cabeça para baixo o que eles experimentaram durante o período soviético. Então, eu acho que isso deu uma boa noção para eles de como não fazer. E a partir disso começaram a criar um bom ambiente de negócio, atrair investimentos, empresas, fomentar bastante o ensino, né, tanto o ensino básico, o ensino superior, o ensino superior atrelado à formação de novas empresas, e essas empresas nascerem com um olhar global, né, ganhar o mundo. Nós temos bons exemplos aí, né, Skype foi um divisor de águas lá atrás, mais recentemente, né, o pessoal da Wise, Pipedrive e outras empresas, e ganhando o mundo, gerando emprego, né, abrindo espaço para investidores, ou mesmo os fundadores dessa empresa se tornando investidores, e a coisa criou meio que um círculo virtuoso, né, a partir daí. E o que a gente vê ao longo de 30 anos, de 91 para cá, é um crescimento de renda de aproximadamente 275 vezes, né, que é o grande objetivo, né, a grande linha de chegada de tecnologia, de contabilidade, de desburocratização, é a produção e distribuição de riqueza. Muito bom, muito bom. Rafael, conta para a gente um pouquinho como é que a gente pensa aqui no Brasil, né? Às vezes você demora 30 dias para abrir uma empresa, dependendo do local. Como é que é para abrir uma empresa aí na Estônia? E qual o papel, como é que o contador se insere nisso? Quais são as ferramentas tecnológicas que elas são disponibilizadas ou ele que tem que ir atrás? Como é que funciona esse processo? Legal, dá para comentar porque a gente acabou de passar ali pela nossa, né, declaração anual e tal, então tá fresco na mente como que funciona o processo. Basicamente, para abrir uma empresa na Estônia, você não precisa de muita coisa, você precisa praticamente do seu ID e de uma conexão à internet, né? Então, você acessa o site da Junta Comercial, em coisa de 2 horas
a empresa está aberta, né? Pensando que é uma empresa, né, tipo simples, prestação de serviço, etc. Você vai precisar de um nome, do tipo de empresa, você vai ter o sócio, etc. Escolhe ali o equivalente ao CNAE e você faz tudo isso, né, remotamente. Eu dou um exemplo aqui que eu nunca pisei num cartório na Estônia, não sei nem onde fica, né? Eu sei que tem, mas eu não sei onde fica. Então, eles superaram um pouco dessas etapas. E o mais interessante é não só a abertura de empresa, mas a gestão de uma empresa, né? Que também, às vezes, só facilitar a abertura e você ter uma dificuldade no dia a dia é onde mais importa, né? Então, é igual você ter uma boa festa de casamento, mas aí o dia a dia não ser bacana. Então, a ideia da Estônia é viabilizar não só o nascimento, mas o crescimento de novas empresas. Então, eles entenderam que era importante não ter, né, ou de ter uma isenção, né, de imposto de renda. Então, você não tem imposto de renda pessoa jurídica na Estônia, a tributação ela incide sobre folha de pagamento e sobre a distribuição de lucros e dividendos. E a parte de declaração de imposto de renda também é bem simples, porque ela já vai pré-calculada, você tem que trabalhar isso mensalmente. A parte boa é que a emissão de nota fiscal na Estônia, ela acontece não via prefeitura, mas via o próprio site da junta comercial. Então, o que eles fizeram foi criar um software contábil. Você já emite a nota e já faz a contabilidade ali dentro, e aí mensalmente é só dar um cheque e clicar em enviar, né? E aí depois isso se consolida num relatório anual. A atuação de contadores na Estônia, ela não é necessariamente obrigatória, mas ela passa a ser estratégica, por conta disso que a gente estava falando no começo, né? Então, a gente tem um parceiro contábil nosso aqui que vai ajudar justamente nos próximos passos, né? Pô, como é que vai fazer a distribuição, etc., a sociedade, você vai abrir algum escritório fora, você vai vender para algum país, seja na União Europeia, aí se você exporta, você tem isenção do IVA, então tem uma série de aspectos ali que aí essa consultoria contábil muito mais do que o operacional mesmo. Show de bola, muito bom. Deu para a gente saber aí bem um pouco mais sobre a Estônia, sobre o futuro do que é uma contabilidade num país altamente tecnológico, né? Muito obrigado, Rafael, pelas suas considerações aí, por essas informações. Muito obrigado, Alexandre e Saramelli, por ter feito aí essa ponte conosco e trazido aí o Rafael até ao nosso processo aqui. E a gente segue transformando. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, obrigado, foi um prazer, estamos à disposição. Você acompanhou mais um episódio do projeto Transformando, que irá, com certeza, transformar o seu dia a dia como profissional da contabilidade. Fique atento, não perca o próximo episódio. E não esqueça, no site do CRC Paraná, no espaço das comissões, você vai encontrar o conteúdo complementar do programa de hoje para que você possa se aprofundar ainda mais neste assunto. Conselho Regional de Contabilidade do Paraná. Siga este conselho.